Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Visão e Sonhos Proféticos da irmã Celina. Ela vai contar hoje sobre uma visão que ela teve. Na verdade não foi uma visão assim, o fato não foi uma coisa boa, né? Porque foi no caso o velório da irmã dela, né? Ela anteviu através do sonho profético de que a irmã dela, né, partiria. Então logo aconteceu tudo como ela teve nos sonhos. Ela vai contar para vocês agora essa visão profética aí. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a minha irmã, eu tive um sonho com ela. Primeiramente, a minha sobrinha ficou internada no Jaime, doente. E ela, quando fez 9 meses que ela estava internada, ela faleceu. Então, depois que a minha sobrinha morreu, eu tive uma visão com a minha irmã. Naquela visão, eu falava, depois eu tive aquela visão com a minha irmã, chegava, Deus me levava ali no Porto Santana, na casa dela, ali num lugar chamado, o bairro é Porto Santana, mas o lugar que ela mora é Porto Novo, era Porto Novo. Ela tinha um barraco lá. Deus me levava eu ali à noite, e eu entrava no barraco dela, e eu sentia tudo escuro ali. Podia ver tudo escuro. Mas da porta, quando eu chegava na porta da cozinha dela, lá nos fundos da casa dela, no quarto dela, eu poderia ver ela deitada com um lençol branco estendido em cima. Mas só que estava um pouco escuro ali. E eu olhava, eu poderia ver um clarão azul lá naquele lugar que ela estava deitada. E a filha dela perto dela, assim simbolizando como ela estava num hospital, internada. E quando a pessoa está num hospital internado, sempre fica alguém em volta, ali, da pessoa. Simbolizava desse jeito. Mas como eu falei com Deus desse jeito, sim. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, estava escuro. E o pessoal, aquelas pessoas que estavam ali, foi tudo dormir. Me deixou sozinha. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui essa hora? Porque não tem hora para mim ir embora. E eu fiquei ali. Aí, para mim ver alguma coisa, eu tinha que ligar o meu celular, com a claridade do meu celular, para me olhar, porque estava escuro. De repente, apareceu um homem de branco perto de mim. Aquele homem de branco, eu reclamando porque eu estava ali sozinha naquele lugar. Aí aquele homem de branco falava comigo assim, não preocupa. Eu falei assim, não, mas não tem ônibus para mim ir embora, porque é fora de hora. Ele falou assim, não preocupa, porque daqui a pouco os ônibus vão começar a rodar. Aí eu fiquei assim, naquele sonho, e poderia ver ela ali, nessa visão. E ele falava comigo assim, e na hora que ele falava assim, eu via ela e via a filha dela. Mas os que estavam na casa foi dormir. Me deixaram sozinha e eu fiquei ali. Mas eu saí, assim que deu 5 horas, eu saí. Eu saí na visão, eu saí para poder pegar o ônibus para vir embora para casa. Aí eu acordei naquela hora.
e eles estavam tudo dormindo. E eu vim embora, na visão, quando a gente acorda, que a gente chegou em casa, né? Mas a gente vai, mas não é o Espírito Santo de Deus que leva. Ele leva a gente ali e mostra tudo que precisa. E depois ele mostra a gente. O certo era a gente falar logo com ela, né? Mas eu não falei, né? E nesse período, o esposo dela tinha partido, né? Ele tinha partido e eu nem sabia que ele tinha partido porque eles não avisaram. E eu tive esse sonho com ela, essa visão, e eu peguei o telefone, liguei para minha sobrinha e falei com a minha sobrinha assim: olha, eu tive uma visão com sua mãe desse jeito, assim, assim, assim. Ela falou comigo assim: tia, será que é mais luta? Que ela estava passando muita luta, né? Muita luta. Será que é mais luta? Por quê? O esposo dela tinha falecido. Então ela foi e falou assim: será que é mais luta? E eu falei assim: não sei, Deus sabe. E ela ficou muito suspeita de eu ter falado que era dessa visão, com medo de passar luta, né? Mais luta. Aí quando foi daí um ano, por aí, né? Um ano, né? Uhum. Ele faleceu no mês de junho e ela faleceu no mês de julho. Ele faleceu e não falou nada comigo. Não ligou para mim nem nada. Aí um dia eu pedir meu filho para ligar pro esposo da minha sobrinha para ver como é que eu estava. Aí ele ligou. Ele foi e falou assim: a gente não pôde avisar porque não achou o telefone da senhora, então não pude avisar que o Sonorico tinha falecido. Mas depois ele falou assim, aí ele ligou depois passou, ele ligou para cá. No outro mês, ele faleceu num mês, ela no outro. Ele ligou para cá e falou. Falei assim: tá tudo bem aí? Ele falou assim: a Versina, a Creuza levou ela para o hospital, ela começou a passar mal, com falta de ar, e chegou lá no hospital e veio a falecer. Mas eu não expliquei a visão toda, mas ela simbolizava o velório dela na visão. Mas eu não falei com ela que era o velório, porque ela já estava preocupada, né? Já estava preocupada, medo de passar outra luta, então eu não falei. Mas simbolizava o velório dela. Foi como aconteceu. E ela faleceu, eu fui no velório dela. Ali no velório dela, aconteceu da mesma forma que aconteceu lá, na casa dela. Estava lá o velório dela, os familiares dela, as netas, bisnetos, netos, todo mundo lá. Mas só, e quando deu 7 horas, foi todo mundo dormir. Igual aconteceu lá na casa dela. Foi todo mundo dormir. Igual só viu na visão. Todo mundo dormir e eu fiquei sozinha sentada na cadeira e todo mundo foi dormir. Colocaram colchão dentro da igreja e foram dormir. E eu fiquei acordada ali. Da mesma forma que aconteceu lá no velório.
Só ficou a senhora acordada no Só velório? fiquei acordada. Tanto na visão quanto... Só eu e um filho dela, Daniel. Depois do acontecimento do velório, né, só estava sozinha, igual estava no sonho. Igual estava no sonho. Na visão. Na visão. Eu não entendi aquilo. E o lugar que ela estava deitado no sonho era do mesmo jeito que estava deitado lá, né? Era uma do cama. mesmo jeito que ela estava deitada lá, Na visão? que ela estava com um lençol branco estendido, ela estava no velório. Exatamente como aconteceu na visão, foi o jeito que aconteceu no dia do velório dela, quando você foi lá. Foi. Cumpriu a visão. Não precisa ninguém pensar que a visão não cumpre, não, gente. Porque a visão cumpre. A revelação cumpre. Porque eu já tive visão com pessoa de passar 5 anos. Quando chegar 5 anos, aquela visão cumprir. Cumprir daquele jeito que a senhora viu. Daquele jeitinho que eu vi. Impressionante, né? Pessoa do nosso bairro mesmo. Pois é. Mas, já no nosso bairro. Pois é. Por isso, nessa tarde, eu agradeço a todos, né? Porque eu estou contando mais uma visão, mais uma benção, né? Porque a gente tem que contar. Porque se a gente não contar, Deus começa a cobrar. Deus começa a cobrar. Que a gente tem que contar. Então, eu agradeço a todos nessa tarde, né? Aquele que puder compartilhar com meus vídeos, né? Lá, pode compartilhar, porque eu tinha até que já ter contado, mas a gente acomoda. A gente acomoda só quando Deus cobra que a gente alerta. É isso aí. E eu agradeço a todos em nome de Jesus. E assim, pessoal, nós encerramos mais um vídeo e na primeira oportunidade ela volta aí contando mais uma das visões que ela vem tendo já há décadas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.